negro estão sendo investigadas aqui na Paraíba. Uma mucormicose, que é assim que fala, que pode ser agravada após a infecção pelo novo coronavírus e baixa imunidade. Para esclarecer, porque todo mundo ficou super assustado com isso, né? Do que se trata esse fungo negro, quais são os cuidados, quais são os riscos, como é que a gente pode se prevenir. A nossa repórter Liliane Raquel está ao vivo agora com o médico infectologista Dr. Fernando Chagas, sempre muito querido conosco, para a gente esclarecer. Oi, Lili, boa tarde. Olá, Fernandinha. Boa tarde a você e a todos. Nada melhor do que um especialista para falar para a gente, para explicar melhor, né? Doutor, o que é esse fungo negro? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, esse fungo negro que tanto tem assustado as pessoas, por quê? Porque ele causa, chamado de fungo negro, porque ele causa uma necrose, é morte do tecido, né? E realmente, você olhando a imagem da morte do tecido, espanta, assusta as pessoas, né? É um fungo que nós já conhecemos há muitos anos. Ele está na natureza, né? A gente pode encontrar ele até mesmo nos espinhos das flores, por incrível que pareça. Muitas vezes a gente até respira esse fungo. Só que geralmente ele não causa problemas, porque nós temos uma imunidade para combatê-lo. Por isso que a gente chama a doença, quando acaba desenvolvendo, de doença oportunista, né? Que ela causa doenças quando a gente está com a imunidade destruída. Então a gente via antigamente, por exemplo, nos pacientes que evoluíam para a forma da AIDS, né? A doença grave, ou os pacientes que faziam quimioterapia. E agora, para a nossa surpresa, a gente tem visto, infelizmente, também em pacientes que já estão sofrendo ou acabaram de sofrer com a Covid-19. E aí tem relação, doutor, com esse novo coronavírus? Essa é a grande pergunta. Por quê? Em teoria, não, né? Porque a gente não consegue entender uma relação, por exemplo, com o vírus. Em teoria, o vírus ele não traria uma destruição da imunidade. Muito pelo contrário, a grande lesão que o vírus causa na gente, o SARS-CoV-2, o causador da Covid, é exatamente a lesão por conta da nossa resposta imune à presença dele. Ele não tem ação destrutiva da imunidade. A gente pode acreditar, a gente pode entender que talvez esteja relacionado aos tratamentos para a Covid, já que a gente precisa realmente diminuir a imunidade do paciente. Por exemplo, usos em dose altas de corticoide. E aí fica um alerta para as pessoas que estão se automedicando muitas vezes. Não se automedicarem com corticoide, que o corticoide ele tem poder de diminuir a imunidade. E a pessoa pode sofrer de várias doenças, dentre as quais também esse fungo. E aí, doutor, como é que funciona a contaminação, a infecção dessa doença, desse fungo? Olha, ele não passa pessoa a pessoa, né? Por exemplo, não é contagioso, no caso. Não dessa forma, né? Ele pode até se apresentar, por exemplo, na pele, por incrível que pareça. Lesões vermelhas, elas ficam elevadas, endurecidas, doloridas. Se eu tocar em você, eu não vou passar para você, né? Então não passa pessoa a pessoa. A pessoa geralmente já teve contato com o fungo, respirou ele em algum momento, se furou no espinho de uma flor, alguma coisa assim, ficou com ele no corpo e quando a sua imunidade despencou, a doença se apresentou. Tem tratamento, doutor? Olha, é difícil, sabe por quê? Essa doença, ela tanto pode ser leve, como eu te falei na pele, como ela pode ser gravíssima. Quando ela começa a necrosar o rosto, ela pode pegar os olhos. Você imagina necrosar, matar o tecido dos olhos, o nariz, o rosto, pode pegar o cérebro, pode consumir os pulmões. Então, nessa forma muito grave, o tratamento ele existe, mas nem sempre ele é efetivo. É com um medicamento que tem que estar internado, um medicamento inclusive muito difícil, que é a anfotericina B. Muitas vezes o paciente já tem problema renal por conta da Covid e esse medicamento pode prejudicar os rins. Você vê como é complicado. Por isso que a mortalidade em casos graves chega a ser de 50% a 60%. É uma mortalidade muito alta. E aí, doutor, só para finalizar, tem algum cuidado específico que o pessoal precisa ter para poder evitar essa doença? Primeiro, ter cuidado com a automedicação, não se automedicar, principalmente com corticoide. Como eu falei, é relacionado à imunidade. Segundo, ter cuidado em casa com, por exemplo, seus ar-condicionados. Cuidado quem tem ar-condicionado em casa, trocar bem o filtro. Cuidado com a poluição em relação a isso, né? E, no mais, evitar pegar a Covid-19, já que pode ter uma relação com a doença que a gente ainda não entende. Doutor, muitíssimo obrigado pelas informações, mais uma vez, e pela participação aqui no Com Você. Eu que agradeço mais uma vez, viu, Fernandinha, essa oportunidade de a gente poder levar informação à casa das pessoas. Muitíssimo obrigado. Isso aqui é uma prestação de serviço, gente. Obrigado. É isso, Fernandinha, volto com você. Obrigada, Lili. Pois é.
importante a presença do Dr. Fernando aqui para explicar para a gente, para tirar esse termo, porque a ciência, essa sim, traz as respostas para aquilo que a gente precisa, tá? Então, para de estar acreditando em tudo que você recebe como print, como coisa. Tem muita fake news circulando. Escuta o que é que o cientista traz de evidência para você poder formar a sua opinião, tá certo? Agora, deixa eu seguir aqui falando de primazia.